número 2. Salmo número 2. Está na mão, sim? Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor, os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Que o Senhor possa falar no nosso coração profundamente, que o Espírito de Deus se mova, saiamos daqui edificados, exortados e consolados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aí estudando sobre o livro, sobre Jesus, amém? Estamos falando de Jesus. Já faz aí, 2, 3 meses falando de Jesus. Ele está nos livros. Jesus é o centro de tudo, irmão. Amém? Aleluia? O Antigo Testamento aponta para Cristo. A gente fala assim, o Antigo Testamento é sombra do Novo. Já ouviu essa expressão, sombra? Sim ou não? É figura. É figura. Então, quando a gente olha, por exemplo, no livro de Hebreus, vamos lá comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 8, não vou mostrar tudo, mas capítulo 8, por exemplo. Capítulo 8. Capítulo 8 de... capítulo 8 de Hebreus, Vou ler o verso 1, 2, olha você vê, o ponto principal, Hebreus 8, 1, olha aí na mão. O ponto principal do que estamos dizendo, todo mundo achou, sim ou não? O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote. Está falando de Jesus, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Jesus, amém? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Então, não tem o tabernáculo de Moisés? Não tinha o tabernáculo de Moisés? Tinha ou não tinha? Então, Moisés entrou no tabernáculo, feito por ele. O sumo sacerdote, Arão, entrou no tabernáculo, feito pelo homem. Agora aqui ele está falando que Jesus, quando morreu, ressuscitou, depois subiu aos céus, Jesus se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ele se assentou no verdadeiro tabernáculo. Então o tabernáculo de Moisés é uma figura do verdadeiro tabernáculo. É uma sombra, aponta para o verdadeiro tabernáculo, que está no céu. Quando, por exemplo, Moisés foi fazer o tabernáculo, Moisés não fez o tabernáculo assim aleatoriamente. Deus falou para ele: você vai fazer o tabernáculo de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. E lá em Êxodo 25 está escrito, Deus falou para ele: faça conforme o modelo que eu te mostrar. Qual foi o modelo que Deus mostrou? O modelo do verdadeiro que está no céu. Então Deus mostrou para ele, não sei se foi em visão, não sei como, mostrou para ele como que deveria ser. Então o que Moisés fez na terra, que os levitas participaram, aquela coisa toda lá,
é uma sombra, uma figura do verdadeiro tabernáculo, onde Jesus entrou. Então por isso que a gente fala que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Se você olhar um pouquinho mais para frente aí em Hebreus 8, olha aí, Hebreus 8, se a gente olhar, por exemplo, no verso 5, Hebreus 8, 5, olha o que está escrito. Eles servem num santuário, falando aqui de Moisés, aqui, ó, que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha o que foi avisado, ó. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aí o verso 6 agora. Agora, porém, quer dizer, agora, hoje, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga que está firmada em promessas superiores. Então Jesus, ele é o ministro de um ministério superior e também ele é aquele que é mediador de uma aliança superior à aliança de Moisés. Então nós não podemos ficar amarrados com a aliança de Moisés. Serviu, foi bênção, mas a aliança hoje é a aliança de Cristo. Aquela foi figura, foi sombra. Tá? Então você vê no verso 5 aí, ó, só a primeira parte. Eles servem no santuário, se referindo a Moisés, que é figura e sombra das coisas celestiais. Amém? Aleluia? Então quando eu li o Salmo 2 para você lá, aí quando a gente vê, por exemplo, eu sempre estou batendo na mesma tecla para você ir entendendo. Quando Jesus ressuscitou, aliás, antes, quando ele foi para a cruz, os discípulos tudo estava por perto. Mas quando Jesus morreu na cruz, a turma voou no mato. Saiu todo mundo fora. Olha lá em Mateus 27. Olha comigo para você ver. A turma rachou fora. Quando viram que Jesus morreu, quando viram que Jesus foi levado, né? Foi levado para morrer na cruz. Quando eles viram que Jesus não fez milagre ali, não escapou de ninguém, não fez uma coisa ali, Mateus capítulo 26, eu falei 27, mas 26. Mateus 26, quando Jesus foi levado para a cruz, para ser espancado, Mateus 26, 50. Mateus 26, 50, ó. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Falando de Judas. Então, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o que fizeram com Jesus? E o prenderam. Prenderam Jesus. E Jesus foi levado. Né? Foi levado. Aí quando chegou lá no verso 56, olha o verso 56 agora. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Irmão, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Por isso, irmão, cada um. Irmão, olha, pode falar, eu estou na igreja, parece que não está resolvendo nada, eu não sei o quê. Irmão, se Jesus não ressuscitasse, não teria, nós aqui não teria cristianismo, não teria nada. Porque aqueles que andaram com Jesus, firme com Jesus, na hora que Jesus foi levado para a cruz, fugiram, abandonaram ele, largaram ele. Então se Jesus morreu na cruz e eles fugiram, e se Jesus não tivesse ressuscitado, acabou tudo por ali mesmo, irmão. Então eu quero alegrar o seu coração, irmão, que tem esperança para nós. Que é verdade o que nós estamos fazendo. Eu estou falando isso para você por quê? Porque talvez você não entenda, não compreenda muita coisa que acontece, né? Por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que eu estou passando por isso? Irmão, segue para frente em fé, confia, vai embora. Fica firme. Quem já dirigiu o carro aqui na Nebrinão? Quem já dirigiu o carro na Nebrinão? Debaixo de chuva.
As mulheres aí, ou os homens também, né, que não dirigem, é o seguinte, quando está o nebrinão ali, meu irmão, você está ali, farolzinho ligado, você está enxergando daqui ali só, daqui ali só, e você está indo. Você está indo. Você está indo. E às vezes as pessoas do lado falam, nossa, mas você está indo, você não pode parar, você tem que ir. Você está indo, está indo, está indo. E vai descobrindo. Você está indo, você não está vendo, você perdeu a noção. Mas você está indo, olhando a faixa da estrada ali. Você não sabe exatamente 100% onde que está, não. Dependendo do lugar, subindo serra, descendo lá. Mas você está indo ali, acompanhando a faixa ali, sondando a faixa. E indo. Daqui a pouco, descortina tudo. Desaparece a neblina e você falou, valeu a pena. Estou chegando, amém, aleluia? Clareou agora. Então tem hora que a vida da gente está assim, você está indo. E tem hora que está um nebrinão mesmo, não tem nem a faixa. Você fala, Senhor, o que eu vou? Você vai pela beira do asfalto, acompanhando ali devagarzinho. Liga o pisca-alerta e vai indo. E quem está do lado, ele está passando luta com você. Não vai dar, não vamos conseguir. E você fala assim, está difícil mesmo, mas nós temos que ir. Parado também não pode. E daqui a pouco você sai lá do outro lado. Debaixo de chuva, vamos embora, vamos devagarzinho. Vai indo, chovendo. Vamos embora, daqui a pouco, clareou tudo. Não sei o que você está passando, irmão, irmã. Mas vai clarear aí, amém, aleluia? Vai clarear. A neblina vai passar. E a glória vai chegar, aleluia. Dá glória a Deus aí, igreja. Não, o pastor desanima de pregar. De vez em quando tem que dar uns glórias, irmão, para animar. Aleluia. Quando Jesus morreu, então os discípulos abandonaram ele. Aí quando Jesus ressuscita, ele aparece para aqueles dois que estão indo para Emaús. Não, senta na sua casa, com calma. Sabe, quando você senta assim, você está com fome, que você tira ali uma comidinha que está bem caprichada ali, irmão. Que você está comendo ela tranquilo, assim, que você não está com pressa. Um docinho, tirando uma soneca. Irmão, pega a Bíblia no Lucas 24, não agora não. Vai lendo com calma. Mas como que pode? Terceiro dia, Jesus, os dois discípulos, era de tardezinha. Terceiro dia ia indo com daqui lá em Piranguinho, para Emaús, de Jerusalém para Emaús. Os dois iam indo, triste. Jesus apareceu junto com eles e foi conversando. E Jesus falou assim, o que vocês estão conversando? Eles falaram assim, nós estamos falando, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? De Jesus lá? E eles olhando para Jesus ressurreto, irmão. A tristeza está tão grande, estão tão abatidos que não está nem vendo direito quem está do lado. Às vezes a bênção está tão perto, a gente não está vendo. Meu. Às vezes a solução está tão perto, a gente está tão apertado com tanta coisa. Calma, aquieta teu coração aí, amém, aleluia? Respira, aquieta teu coração. E Jesus vai conversando com eles não estão... Aí Jesus falou assim, ó nécios e tardios para entender o que as Escrituras falam. Lucas 24, vamos direto no versículo lá agora, só para a gente ir para o Salmo já. Lucas 24, eu estou repetindo várias vezes, parece que é a mesma coisa, mas não tem problema. É muito bom, para mim eu fico feliz demais. A palavra de Deus é viva. Lucas 24, verso 25. Então Jesus lhes disse, ó tolos. Lucas 24, verso 25. Então Jesus lhes disse, ó tolos e nécios, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha bem, então, olha aqui em mim. Jesus começou a mostrar para os dois o que dele estava escrito no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você ler lá, você não vai ver o nome de Jesus lá. Mas Jesus estava falando o que dele estava escrito lá. Não só lá, mas também em todas as Escrituras. Jesus explica o que tinha dele lá. Lá era a sombra, ele é a realidade. Jesus então abre o entendimento para eles começar a enxergar coisas que ele não estava enxergando. Mas o que tem
tem no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é Moisés. Quando ele fala, e começando por Moisés, está se referindo a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 livros da lei, Pentateuco, a Torá. Aí começou a explicar o que dele estava escrito lá. Aí Jesus vai conversando com eles, vai explicando. Quando chegou perto da casa deles, Jesus fez de conta que ia passar direto. Porque eles falaram, chegamos. Jesus fez assim, então tá bom. Jesus, sabe o que é negócio? Então tá bom. Jesus fez de conta. Aí eles constrangeram Jesus para entrar. Aí Jesus entrou. E no verso 30, no verso 29, eles, porém, insistiram, dizendo, fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Por isso que eu falei que eles foi de tardezinha, tá? Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram. É isso que nós precisamos, irmão. Os olhos deles se abriram e o reconheceram. Aleluia! Mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda essas coisas, quando Jesus se aproximou no meio deles e disse, Shalom, aleluia. Por isso que eu estou falando para vocês, irmãos, se não tivesse ressurreição, se fosse mentira, não teria chegado o cristianismo até nós hoje. Se Jesus tivesse morrido lá, os discípulos tinham fugido, tinham ido embora, acabou, irmão. Não tem mais nada, acabou. Mas por que tem? Por que eu creio no Evangelho? Porque ele ressuscitou mesmo. É verdade, porque senão essa é a maior prova que vale a pena seguir o Senhor, é que ele ressuscitou, irmão. Aí, Jesus falou para eles, verso 37, eles estavam espantados e atemorizados, pensavam que vinha o Espírito. Jesus, porém, lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Até eu pensava, irmão, você não ia pensar, será, ai meu Deus, ai meu pai, será que, ai pai, é o Espírito da mãe Joana, do pai João, será? Aí Jesus falou, não, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede, eu não sou pai João nem mãe Joana, o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Olha aí, olha o que Jesus falou, não é o Espírito não, eu tenho carne e ossos. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles não acreditando ainda por causa da alegria, e admirados, porque eles viram ele morrer, irmão. Perguntou-lhe Jesus, tem aqui alguma coisa de comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Ô irmão, que momento maravilhoso foi esse, hein? Que coisa maravilhosa, irmão. Que peixinho gostoso foi esse. Que suco de uva que foi gostoso ali naquela hora. Maravilha, irmão. Agora, olha aí, verso 44. Jesus lhes disse, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ô Senhor, abre o nosso entendimento, amém, irmãos? Abre o nosso entendimento. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, não estavam entendendo, irmão. Não estavam entendendo. Agora Jesus abriu o entendimento deles e mostrou para eles o que dele estava escrito no Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que hoje nós lemos o Salmo número 2. Salmo 2. Vamos lá. Vamos ver o que tem aí. Vamos ver se a gente vai. Vai aí, meu irmão, vai daí, que aqui não está indo não. Bora, Jesus nos Salmos. Um dos temas predominantes dos Salmos é o tema do Messias. Cerca de 10% ou 16% mais ou menos dos Salmos podem ser classificados como salmos messiânicos. Salmo 2, 8, 16, 23, 24.
40, 41, 45, vários salmos. Os escritores desses salmos são vários. Relatam muito da pessoa de Cristo, a sua vida, rejeição, sofrimento. Esses salmos são muitas vezes citados. Ó detalhe, esses salmos são muitas vezes citados e interpretados aonde? Vamos, gente, vamos lá, vamos participar. Esses salmos são muitas vezes citados e interpretados aonde? No Novo Testamento. Às vezes você lê um texto do Novo Testamento que aparece o salmo, você não entende. Você quer ver? Quando Paulo e Barnabé foram separados para fazer missões, e eles, Atos capítulo 13, Atos 13, vamos comigo lá? Atos 13. Atos 13, abre lá para você ver. Atos 13. Eu não vou ler tudo não, só um pedacinho, tá? Atos 13, 13. Atos 13, 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Atos 13, verso 14. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Então eles entraram na Antioquia da Psídia, na igreja, no dia de sábado. Verso 15. Depois da leitura da lei dos profetas, mandaram-lhes dizer os principais da sinagoga: irmãos, falaram para Paulo e Barnabé: irmãos, se vocês têm alguma coisa, irmãos, deixa eu ver aqui onde eu parei. Irmãos, se tens alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo levantou-se, pedindo silêncio com a mão, disse: homens de Israel, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais, fez o povo prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, com um braço poderoso os tirou de lá, suportou seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos. E ele vai falando, irmãos, vai falando. Verso 23. Paulo está pregando lá, hein? Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus Jesus para Salvador de Israel. Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. João, porém, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas após mim vem aquele que não sou digno de desatar a sandália dos pés. Paulo está pregando, irmão. Irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temei a Deus, a vós é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não encontrando nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. Para um pouquinho aqui. Olha bem. Por que os discípulos são testemunha? Porque viram Jesus ressurreto. Olha aqui o 31, E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não seria testemunha, irmão. Conseguiu entender, sim ou não? Mas vamos continuar. E Paulo está continuando, verso 32. E nós, Paulo falando, e nós vos anunciamos que a promessa feita aos nossos pais cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Olha aí, ele citou o Salmo agora. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, não vamos, parou, porque senão nós vamos entrar no outro Salmo depois aqui. Olha bem o que Paulo falou, então, presta atenção. Paulo falou, verso 32, e nós vos anunciamos que a promessa feita aos nossos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Aí vamos lá para o Salmo 2, vamos lá de novo para o Salmo 2, Salmo 2.
Vamos lá. Você vê que Paulo falou que no Salmo 2, no Salmo 2, fala de Jesus. Quando disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então vamos lá, Salmo 2. Então o Salmo número 2, espera aí, deixa eu adiantar aqui. Vamos adiantar aqui. Vai aí, meu irmão. Olha aí, Salmo 2, Salmo escrito por Davi. Tudo indica que é Salmo, ele está se referindo à coroação do rei. E quem é o rei? É Davi. O rei é Davi. Então presta atenção, ó. O Salmo, Davi faz o Salmo mostrando o que está acontecendo com ele. E ao mesmo tempo o Salmo é profético. Por isso que se a gente não tiver o Espírito Santo, a turma lê e não entende nada. Porque Davi era profeta, nós mostramos semana passada. E agora você viu Paulo em Atos falando que o Salmo 2 se refere à ressurreição de Cristo. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para falar isso. E Jesus falou, lembra que eu falei para você? Que Jesus falou para os discípulos tudo o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, meu querido, esse salmo descreve claramente a pessoa de Cristo. Vamos lá aí, meu irmão. Creito. Ele é chamado o ungido. Parou aí. Ele é chamado o ungido, no verso 2. Vamos lá, olha aí. Salmo 2, verso 1. Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Então, o que Davi está falando? Presta atenção, ó. Davi está falando de uma coisa que está acontecendo com ele. E ao mesmo tempo, ele está falando uma coisa futura. Porque quando um rei ia assumir o lugar, o trono, ia assumir o lugar de outro rei, era uma ótima ocasião para as outras nações fazer um motim, armar uma cilada para entrar lá e tomar o trono do rei. Porque está tendo uma mudança no trono. Essa é uma hora boa para promover uma guerra. Então, ele fala, por que as nações estão conspirando? Por isso que Davi falou isso. Vocês estão tramando aí. Porque eu vou assumir o reinado de Israel. Vocês estão tramando aí contra mim, né? Mas vocês estão fazendo em vão. No verso 2, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem. Vocês estão se reunindo contra mim, não. Eu sou ungido do Senhor. Vocês estão se reunindo contra o Senhor. Porque eu sou dele, é isso que ele está dizendo. E o que eles estão, Davi está falando? Eles estão dizendo assim, rompamos as cadeias e sacudamos de nós as algemas, porque nós não queremos ficar ligado com Davi. Aí ele fala no verso 4, aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Ao mesmo tempo aqui, ele está se referindo ao que está escrito, o que vai acontecer no futuro, quando os reis da terra se levantarem contra o Senhor. Você vê que os reis da terra vão se organizar para pelejar contra o ungido, ungido, lembra bem, ungido é a palavra Messias no hebraico e é a palavra Cristo em grego. Então quando eu estou falando, eles vão se reunir no futuro para levantar contra o Cristo. Olha lá no Apocalipse, irmão. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Esperar você abrir Apocalipse 19. Verso 11, não vou ler tudo também não, só pular aqui. Verso 11. E vi o céu aberto, apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga, peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem é esse? Quem é esse, irmão? Jesus, irmãos. Jesus. Agora, olha para você ver
no verso 19 aí mesmo, Apocalipse 19, verso 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Está vendo os reis da terra? No final vão se reunir contra o Senhor. Por isso não se assuste se o mundo vos odiar. Jesus disse em João 17, o mundo vos odiou a ele, vai odiar a nós também. Já está pegando por aí, irmão, vocês fiquem espertos, vendo aí vídeos aí, o negócio não está brincadeira não, hein? Debaixo de oração aí, quietinho, firme com Jesus, que agora não tem jeito mais não, agora tem que ir até o fim. Ah, vai melhorar, não sei explicar direito, né? A Bíblia fala que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Está escrito lá. Paulo escreveu a Timóteo 3, Timóteo 4. Jesus falou em Mateus 24 que os tempos seriam difíceis. Iam odiar nós. Então no Salmo 2, no verso 2, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor. Aí, Salmo 2, verso 2, batendo com o Apocalipse. Salmo 2, verso 2, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Olha o verso 4, aquele que está entronizado nos céus se ri. Aleluia! O Senhor zomba deles. Uma coisa linda. O que significa a palavra aí, aquele que está entronizado nos céus? O que é entronizado, irmãos? Significa entronizado. Hã? Aquele que está entronizado. O que significa entronizado? Sentado, o que mais? Aquele que reina. Mas o que é entronizado? Assentado no trono. Entronizado, assentado no trono. Amém? Aleluia? Aquele que está assentado no trono, nos céus, se ri. Aleluia? Glória a Deus. Olha Apocalipse 8, quem está sentado no trono. Apocalipse 8. Segura o Salmo 2, irmão. Não, você joga para lá e você não acha de novo. Leva 2 horas para achar. Olha o Apocalipse 8. Sabe aquele negócio que você vai na cozinha, aí você fala, vou fazer um... Ele não está acostumado aí na cozinha, a mulher está acostumada. Aí você fala assim, onde que está a cebola? A mulher vai lá, com o olho fechado já pega. Onde está o alho? Ela pega. Onde está aquela panelinha para fritar? Ela sabe onde está. Então, que nós possamos estar assim também com a Bíblia. Amém? Aleluia ou não? Amém ou não? Oh. Olha aí. Apocalipse 8. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Vamos achar onde está escrito. Então ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de quanto tempo? Meia hora, mas não é isso não que a gente queria mostrar. Não é isso não, irmão. Espera aí. Verso 4. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Então 7 anjos. Versículo 7. Calma aí. 8, 9, 10. Maravilha. Então está no capítulo 7, irmão. Capítulo 7, tem um punhado de versículo, na verdade. Capítulo 7, verso 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus.
Amém, aleluia? Verso 14. Respondi, Senhor, tu sabes, disse-me ele, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, glória a Deus. Maravilha, irmãos. Então, Salmo 2, quem é que está entronizado? O Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, entronizado. Glória a Deus, maravilha. O Senhor ri, irmão, o Senhor ri. Verso 5, então lhes fala na sua ira e no seu furor, os confunde dizendo, olha o que Deus fala, eu ungi o meu rei, sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então vou voltar no verso 6 de novo, Salmo 2, verso 6. Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então presta atenção, quando Davi está falando isso, Davi está falando que ele assumiu o trono, o Senhor colocou ele como rei em Israel, então ele está falando dele e ao mesmo tempo apontando para Jesus, o Messias. Ele está falando, eu sou rei, o Senhor me colocou como rei, e o Senhor disse para mim, para Davi, assim, para Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu pergunto para você, Davi nasceu naquela hora? Estou perguntando para você, Davi nasceu naquela hora? Então como que Deus disse para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Tá? Vamos ver. A expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que a gente pensa? A gente pensa assim, nossa, ele nasceu. Você lê assim, você pensa em nascimento, mas não é, irmão. Não tem nada a ver. Olha o que significa. Não significa que o filho foi gerado, nascido, como entendemos na nossa cultura. Davi não havia nascido naquela hora, mas para Davi significava que estava sendo gerado. Significa constituído como um novo rei com autoridade. Isso é que é ser gerado. Quando colocou Davi como rei, ele se tornou um homem cheio de autoridade. Foi glorificado por Deus ali. Foi honrado por Deus. Então essa mudança de situação dele é que dá sentido à palavra gerado. Por isso que ele é gerado. Ele não nasceu biologicamente, porque já estava vivo. Como é que então Deus falou para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Deus falou isso depois que ele foi ungido, foi consagrado. Então ali ele recebeu autoridade, poder e tal. Agora, presta atenção agora aqui, Se a gente está lendo o livro de Atos, capítulo 13, nós lemos lá agora há pouco. E Paulo está pregando, Paulo está dizendo assim, né? Paulo está dizendo, aliás, ele continua aqui, vamos aqui, vamos lá. Então, constituído como novo, assim também Jesus, o Messias, não foi gerado. Jesus não foi gerado, irmão. Jesus era eterno. Amém ou não? Quando Paulo fala lá que Deus disse que tu és meu filho, eu hoje te gerei, Paulo está dizendo assim, isso se cumpriu a promessa quando ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ver o que significa isso lá com Jesus. Assim também Jesus, o Messias, não foi gerado, nascido, pois primeira coisa, ele é eterno, mas o que significa que ele foi consagrado como um novo rei que reinará com poder, regerá as nações com vara de ferro, e Jesus também foi glorificado, isto é, receberá glória eternamente. Quando que Jesus foi gerado? Do mesmo jeito que Davi foi gerado, quando Davi recebeu o trono. Davi recebeu autoridade e poder. Então, quando Paulo fala em Atos, escrito por Lucas, no capítulo 13,
Quando Paulo fala, olha de novo Atos 13, para você entender. Talvez você vá embora ainda pensando. Se você começar depois a ler de novo, você fala, rapaz, parece que é difícil de entender então. Mas Deus traz o entendimento para nós. Atos 13, vamos voltar um pouquinho, verso 29. Atos 13, verso 29. Lembra bem, Paulo está pregando o evangelho, mostrando para as pessoas que Jesus é o Messias. Entenda bem, Paulo está pregando, provando para aquela turma que Jesus é o Messias. Atos 13. Ele está lá em Antioquia da Pisídia, ensinando o povo, para que o povo se converta e creia que Jesus é o Messias. Então, Atos 13, verso 29, ele fala assim, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, tirando Jesus do madeiro, puseram ele na sepultura. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos. E ele, Jesus, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. Olha Paulo falando, e nós vos anunciamos que a promessa feita aos nossos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então quando Jesus ressuscita, é isso que ele está falando, tu és meu filho, te dou autoridade, você vai reinar eternamente, vou glorificar você agora. Isso eu hoje te gerei, significa isso. Essa posição de autoridade e de glória que Deus está dando para Jesus como Rei Supremo. Amém? Aleluia? Assim como Davi. Então Jesus, quando ele ressuscita, ele não foi gerado, nasceu ali do biológico. Não. Essa palavra gerado para nós dá um sentido assim que está nascendo. Não. Gerado aqui, é isso que significa. Paulo está confirmando, no verso 32, e nós vos anunciamos que a promessa feita aos nossos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Amém, aleluia? Então eu falo para você, para ter um entendimento disso aqui, só pelo Espírito Santo, irmão, senão você não entende nada. Você lê ali assim e vai embora e não entendeu nada. Então o Senhor está mostrando no Salmo, que o Salmo aponta para ele. Então quando você lê o Salmo 2 lá, aonde que aponta? Então, aponta que, assim como Davi assumiu o trono, e ele foi considerado como gerado naquela hora, o Senhor também, quando ressuscita, ele fala lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder, amém? É-me dado todo o domínio, toda a autoridade, nos céus e na terra. Então, gerado. Isso que é o sentido de gerado. Se a gente olhar em Hebreus, olha em Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 1, para não ficar só num texto só, Hebreus capítulo 1, Hebreus 1. Atenção para você ver. Coisa maravilhosa, irmão, o Espírito de Deus, se você não está conseguindo ainda entender, vai orando a Deus, falando a Deus mostrar para você. Hebreus 1, olha aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus é maior do que tudo, irmão, amém? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho sustenta tudo, amém? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele, Jesus, se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Tá vendo? Ele se refere a Jesus. Quando Jesus está naquela posição de herdeiro, com um nome sobre todo nome, maior do que tudo. Então, ele falou, a qual dos anjos Deus fez isso? Colocou ele numa posição
maravilhosa, né? Como se fosse gerado. Então, olha agora para você ver. Também ainda, volta lá. Ainda em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, vamos um pouquinho para frente, Hebreus 5. Hebreus 5. Um pouquinho para frente aí, Hebreus 5, verso 1. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons como sacrifício pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Está falando dos homens aqui na terra, quando, no tabernáculo, né? Verso 4. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Olha o 5 agora. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Então, é isso. Quando o Senhor falou para ele: tu és meu filho, o Senhor o glorificou. Isso é que é ser gerado. A palavra gerada, tanto no hebraico como no grego, é esse sentido. Está entendendo? Então vamos lá, vamos ver se tem mais. Vai para frente. Os versículos 8 e 9 declaram que ele conquistará o mundo. No verso 12, somos instruídos a beijar o filho. Vamos lá no Salmo, voltando no Salmo ainda.